tarde, hoje é segunda-feira, dia 21 de abril, é feriado de Tiradentes e o Além do Poder já está no ar. E no programa de hoje, que é especial, eu vou conversar com a jornalista, escritora e também terapeuta Daniela Migliari. Nós vamos saber os resultados de um estudo que ela fez sobre uma série de muito sucesso, The Chosen. Fica comigo, o Além do Poder começa agora. Bom, e eu convido você para interagir com a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube e o endereço é TV Norte Paraíba. Antes de começar a nossa entrevista, eu tenho um recado para você. Pare de se preocupar com cobranças e ameaças de busca e apreensão. É hora de retomar o controle da sua vida financeira. Resolva suas dívidas de forma inteligente com a Infinity Consumidor. Com mais de 45 anos de experiência, a Infinity é especialista em negociações bancárias e já ajudou milhares de pessoas a reduzir e até mesmo quitar suas dívidas, seja de carro, de moto, cartão de crédito ou mesmo do cheque especial. Você reduz em até 95% a sua dívida. Na Infinity Consumidor, você encontra um planejamento financeiro que realmente cabe no seu bolso. Faça como Ana Maria, que quitou o Onix, que custava R$ 52.470 por apenas R$ 8.800. Ou Luiz Fernandes, que reduziu a dívida de um Fiat Ideia de R$ 35.274,50 por R$ 10.000. E José Edivaldo, que resolveu a dívida de sua Vitara de R$ 75.260 por R$ 9.301,86. Se eles conseguiram, você também pode. Ligue agora mesmo para 4004-2821 ou mande um WhatsApp para o 991015874 e você vai agendar uma consultoria que é totalmente gratuita. A Infinity funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, de 9 da manhã à 1 da tarde. Ela fica no Centro Empresarial Epitácio Pessoa, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 1251, loja 111, no bairro dos Estados. Acesse também o nosso site infinityconsumidor.com.br ou o nosso Instagram, @infinityconsumidor, e veja pessoas que mudaram a sua vida financeira com a Infinity Consumidor. Lembrando que o cliente Infinity contribui com o NACC, é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. Mais do que negociar, a Infinity ensina você a se organizar financeiramente. Pensando nisso, a empresa criou o Infinity Educa, é uma plataforma com dicas e consultorias para organizar as suas finanças. Acesse agora infinityeduca.com.br e conquiste sua liberdade financeira. Infinity, há 45 anos, em defesa do consumidor. E mudando de assunto de novo, porque agora eu vou conversar por videochamada com a jornalista Daniela Migliari, escritora também, terapeuta, e nós vamos saber detalhes sobre um estudo que ela fez sobre uma série que é um tremendo sucesso no streaming, The Chosen, que mostra parte da vida de Jesus, desde a escolha dos discípulos até a crucificação. Boa tarde, Dani, é um prazer imenso ter você aqui com o público da Paraíba. Olá, Cláudia, tudo bem? Boa tarde a todos, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu amo a Paraíba, tenho muitos amigos aí, então para mim é uma alegria receber esse convite. Dani, o que foi que te chamou mais a atenção, né, nessa série The Chosen? Olha, nessa série The Chosen, a primeira coisa que a gente se depara é com o lado humano de Jesus. Porque muitas vezes a gente está sempre muito acostumada a olhar para o lado divino, para essa expressão desse amor de Deus que trouxe ele para a Terra e que, né, ancorou aqui todos esses princípios, todos esses ensinamentos que facilitam a nossa vida e que ajudam a gente a ser muito mais felizes, muito mais tranquilos. E lá, eu acho que eles conseguiram fazer uma ponte, uma conexão com algo mais humano, com algo mais... e eu com os meus defeitos, e eu com as minhas sombras, com as minhas questões que eu ainda estou me trabalhando, né, com a minha humanidade. Então, é incrível a coragem que eles tiveram, por exemplo, de mostrar Jesus tendo vários sentimentos muito humanos, como medo, raiva, angústia, ansiedade, frustração. Então, eles trazem Jesus sentindo isso tudo e, no final das contas, ele concordando com esse amor maior e deixando que prevalecesse a vontade do Pai
acima dessas emoções, né? Só que nesse processo a gente pega carona e a gente vai se identificando com Jesus, porque a gente também conhece todos esses sentimentos humanos e a gente vê como que ele consegue dar a volta por cima disso e manter essa característica. Isso não aparece só nele, aparece especialmente, ainda mais próximos da gente, nos apóstolos, porque aí os apóstolos, eles escorregam na banana 1000 vezes, na casca de banana eles caem uma vez, caem duas, caem três, né? Então a gente vai vendo eles também se adaptando a colocar em prática esses ensinamentos no dia a dia, e eu acho que isso tudo traz para a gente uma perspectiva de que é possível para nós também vivermos isso. Inclusive o espectador dessa série agora em plena década de 2020, a gente se sente muito identificado com o que está assistindo. Eles fizeram uma excelente adaptação. Eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes a atitude dos discípulos, eu ficava assim, pensando, meu Deus, acho que Jesus vai dar uma bronca tremenda, ou ele vai expulsar esse discípulo, mas não, ele acolhia, ele dava um significado, ele ressignificava aquela inquietação, e aquilo serve para a gente também, né, Dani? Sim, serve muito. E é interessante que eu acho que essa é uma das principais habilidades dessa série, que o Dallas Jenkins, que é o diretor, o produtor, né, e ele tem outros 2 parceiros escritores junto com ele, eles adaptaram para necessidades nossas do dia a dia, né? Então, 5% do que está nos diálogos da série vem do Novo Testamento e algumas partes do Antigo Testamento também. Nas próprias palavras do Dallas Jenkins, uma vez eu assisti uma entrevista dele comentando isso, 95% é um show de entretenimento, que eles criam hipóteses factíveis, plausíveis para aquela época, com auxílio de diversos estudiosos, antropólogos, enfim, pessoas que conhecem a realidade daquele tempo, para que pudesse ser feito um ajuste e trazer um ponto de contato com o espectador de 2020 para cá, né? Que a série saiu em 2019, mas com as dores dos espectadores. Então, por exemplo, o Dallas Jenkins tem uma filha dentro desse processo do espectro autista. Então, ele colocou o apóstolo Mateus como sendo do espectro autista e vivendo, por exemplo, diversas manias e formas de ser, uns trejeitos diferentes, uma certa dificuldade de entender ironia, uma certa dificuldade de entender as parábolas, né? E isso aproxima, por exemplo, da situação que ele está vivendo em família, né? Ou, por exemplo, na 3ª temporada, quando eles trouxeram vários temas ligados à vida de casal. A esposa de Simão Pedro, ela é citada uma vez na Bíblia, mas tem todo um arco desse personagem que é trabalhado ao longo dos episódios. E a 3ª temporada ela é extremamente útil para casais que desejam viver, né, uma história mais profunda de reconciliação. Então, eles estão conseguindo trazer, nesses 95%, situações factíveis para aquela época e, ao mesmo tempo, que nos tocam no aqui e agora, para que a gente entenda como que o Evangelho facilita esse encaixe, como que o Evangelho auxilia a gente a poder se melhorar naquelas questões abordadas, entende? Então, acho que esse é o grande mérito da série, que esses 5% que estão ali, do Novo Testamento e do Evangelho mesmo, eles são esse remédio que vem sobre todas essas tramas que eles trazem, e é um convite para que as pessoas busquem um aprofundamento na Bíblia, no Novo Testamento, enfim, em se aproximar de Jesus, só que dessa forma mais humanizada, sabe? Você acha que eles tiveram a preocupação de ter uma abordagem ecumênica, apesar de contar uma história clássica, enfim, já tantas vezes contada pelo catolicismo, enfim, pela cristandade? Olha, esse foi um dos pontos que mais me encantou, porque eu estudo a vida de Jesus desde os meus 14 anos de idade, ou seja, tem aí 33 anos que eu estudo por diferentes caminhos, por diferentes religiões e também filosofias, escolas diversas que eu tive a oportunidade de fazer parte, de estudar por diferentes vieses, né? E eu achei muito interessante que eles conseguiram se manter focados no essencial, naquilo que é uma raiz comum a todas as religiões que se dizem cristãs, né? Então,
Isso é um mérito porque um evangélico que assista essa série vai se sentir contemplado. Um católico que assista essa série vai se sentir visto. Um espírita que veja essa série também vai se sentir representado. Eu acho que um ou outro pequeno detalhe que pode aparecer que é o de menos, né? Mas o geral mesmo, a raiz comum, ela é muito ecumênica. E eles têm uma série de programas que eles chamam de rodas bíblicas, em que o Dallas Jenkins, que é o diretor e um dos 3 roteiristas da série, ele se encontra com um padre católico, com um pastor protestante e com um rabino messiânico, né, judeu messiânico. Os judeus messiânicos, só para contextualizar aqui, são os judeus que aceitam Jesus como Messias. Isso corresponde atualmente a 10% da população de judeus do mundo. Os outros 90% não concebem Jesus como Messias, mas como um profeta daquele tempo, né? Mas para esses rabinos, para esse rabino judeu messiânico, ele é uma dessas pontas dessa roda bíblica que traz as adaptações para que seja compreendido que Jesus era originalmente judeu, que toda a fé de Jesus se inspirou nos antigos profetas, no Antigo Testamento. Então eu vejo, por exemplo, que no começo da série sempre tem um momentinho que eles passam imagens do passado, imagens antigas, né? Eles fazem os recortes no início de cada episódio. Então eles trazem trechos do Antigo Testamento, eles vão enxertando aquilo para poder fazer ligações à frente e atrás da história da série como um todo. Então isso vai ajudando a costurar com essa abertura para todas as religiões, entende? Então, eu vejo que eles não ficam, por exemplo, mexendo em vespeiro que vai separar o espectador, né? Então, o católico pode ver numa boa, o evangélico pode ver numa boa, o espírita pode ver numa boa e está todo mundo bem com aqueles princípios que estão sendo trazidos. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora para um rápido intervalo, mas eu já vou deixar uma pergunta, porque eu percebi, Dani, que alguns apóstolos eles têm mais protagonismo na série do que outros. Eu queria saber a tua opinião a respeito disso, mas isso você conta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. E para aproveitar as promoções do Armazém, você aponta a câmera do celular para o QR Code e baixa já o nosso aplicativo Contato 32225000, que é o zap mais fácil do Brasil. E o Instagram é o @armazémpb. Bom, a gente volta a conversar com Daniela Migliari, que é jornalista e escritora, e fez um estudo sobre a série de muito sucesso que é The Chosen. Antes do bloco comercial, eu deixei uma pergunta que foi sobre a forma como a série retrata os apóstolos. Porque alguns, Dani, têm um protagonismo muito grande e outros quase nem são citados, né? A que se deve isso? Olha, Cláudia, antes de eu responder isso, deixa eu só dar um aviso, né, para o seu espectador que o filme da 5ª temporada está nos cinemas desde o dia 10 de abril, tá? Vai possivelmente até o dia 24 de abril, porque eles sempre fazem o lançamento das novas temporadas no cinema. Então, cada temporada tem 8 episódios e esses 8 episódios são divididos em 4 filmes, de 2 episódios de 1 hora cada, né? Então, fica aí uma ida ao cinema de 2 horas. É muito gostoso poder também assistir isso no cinema, avisando para o pessoal para correr para assistir isso na grande telona, que faz uma super diferença. Com certeza. Agora, a série está com as 4 temporadas no Netflix, tem também o site deles, que está totalmente aberto. A Amazon Prime também disponibilizou. Lembrando que essa é uma série que começou a ser filmada com o dinheiro das pessoas de contribuição mesmo, como um crowdfunding que foi recebendo aí contribuições de cristãos do mundo todo e principalmente dos Estados Unidos. E nos últimos tempos está crescendo muito o projeto e já chamou a atenção dos estúdios. O que eu acho um mérito muito maravilhoso é que o Dallas Jenkins, ele vendeu até ali. Ele disse que o compromisso dele é disponibilizar isso de graça no aplicativo deles para o mundo todo, e o objetivo é chegar a 600 idiomas. Imagina, tradução para 600 línguas. Então, está aí, é disponível para todo mundo. Mas com relação à sua pergunta, eu vejo que cada um dos apóstolos acabou tendo o seu arco relativamente bem apresentado. Então, a gente
Tem um ou outro, por exemplo, Tadeu é um que teve uma entrada muito pequena. O Felipe também apareceu muito de leve, principalmente depois que trocou o ator que eu interpretava nas primeiras séries, perdeu bastante também, né? Agora, tinha mesmo aquele núcleo duro, aquele núcleo mais próximo de Jesus, aquele núcleo base que estava ali auxiliando ele, a começar dos dois evangelistas, que são Mateus e João. Então, eles acabam sendo mais próximos mesmo, né? E Simão Pedro, por todas as funções que ele tem, quando a gente vê no Novo Testamento os livros que são mais detalhados, eles acabam trazendo mais possibilidades dos escritores trabalharem mais esses personagens. Então, eu vejo isso com bastante naturalidade, sabe? E eu acho que, em função de serem 7 temporadas, de 8 episódios cada, a gente está vivendo agora o lançamento da 5ª temporada, que é toda sobre Semana Santa, começando no Domingo de Ramos. Eu acredito que eles vão até a quinta-feira. Por quê? A 6ª temporada está sendo prevista para tratar só de crucificação, os 8 episódios, e a 7ª temporada só de ressurreição, os 8 episódios também. Então, agora, esse momento que a gente está é a 5ª temporada de lançamento da Semana Santa, que terminou ontem, com o Domingo de Páscoa, né? E isso ainda vai ficar no ar mas pelo menos uns 2 meses vai ficar estreando nos cinemas aqueles 4 filmes que eu comentei com você. Então, em função de serem 56 episódios, não é isso? E que vai chegar no final dessas temporadas todas, 8 vezes, é isso mesmo. Deixa eu ver, são 8 temporadas, 8 vezes 7, exatamente. Então vai ser 56. Vamos ter 56 episódios e eles têm muito espaço para poder explorar o arco dos personagens ainda. Eu gostaria de ver a história de Tadeu mais de perto. A gente já viu um pedacinho da história do Tiaguinho, do Tiago Menor, que aliás para mim foi a conversa mais bonita que teve até hoje, né? Na 3ª temporada, aquele episódio 2-2, em que ele conversa sobre ele ter uma questão de saúde que ele não pediu para Jesus curá-lo, e Jesus pede para ele que ele tenha paciência. Então, são conversas, assim, muito profundas que eu gostaria de ver mais detalhado, sim. Agora, quando você me fala isso, eu sinto que todos eles foram contemplados de uma forma ou de outra, sabe? Um personagem que eu conhecia muito pouco, por exemplo, é o Simão Zelote. Sim. E ele é super trabalhado também nessa série. Natanael também, né? Natanael é mostrado muito de perto também com aquela história. Então, assim, vamos esperar um pouquinho mais, que ainda tem muito episódio pela frente. Eu queria saber também como é que você vê a abordagem do papel das mulheres, né, pela série. Porque tem muitas personagens muito fortes e que têm muito protagonismo, né, no roteiro. Sim, a 3ª temporada toda é extremamente feminina. Se você pensar que ali foi tratada a história da Éden, com a situação daquele bebê que ela perdeu no início da gestação. Éden, a esposa de Pedro, né? É a esposa de Simão Pedro, exatamente. E ela se encontra com Verônica, que é a mulher hemorroísa, que estava sangrando há 12 anos e que recebe a cura também. E elas ficam amigas. E eles também trazem a Chula, que é muito próxima do Barnabé, que é uma personagem que não está na Bíblia, mas que ela estaria ligada a essas amigas de Maria Madalena ali do Distrito Vermelho, né? Então, assim, eu vejo que eles foram muito felizes trazendo personagens marcantes, femininas, que têm protagonismo, que mostra a opressão da época e o quanto elas ficavam realmente mais ali à parte. Por exemplo, esse episódio de agora que está vindo com a 5ª temporada, Jesus sabe o que está aguardando ele em Jerusalém, sabe o que ele vai passar. Então, tem um momento que ele tem uma conversa com as mulheres para prepará-las para o que está vindo. Então, elas ficam mais resguardadas também por conta das questões da época. Então, na série, eles estão dando lugar para todas essas conversas, para toda essa expressão. Eu vejo a dignidade, por exemplo, com que eles estão lidando com a história de Maria Madalena, sem ficar entrando em detalhes se ela foi prostituta ou se ela não foi, simplesmente margeando ali o que pode ter sido com muito respeito. A personagem de Maria de Nazaré também, que é a mãe de Jesus, sempre muito presente. Eu me sinto, assim, satisfeita com essas presenças, sabe? Nossa, agora esqueci. A Tamar, que é uma gentia,
que vem da Etiópia na Sim. história, que é uma mulher de pele preta e que não sabe ler nem escrever, porque na época era a questão assim dominante, as mulheres não aprendiam a ler nem escrever. Ela é também retratada com muito respeito, com muito protagonismo. Enfim, eu acho incrível o que eles estão fazendo. E o fato, assim, me chamou particularmente a atenção, o fato de, durante um tempo, são 3 mulheres que acompanham Jesus junto com os apóstolos, né? Então, eu acho que na Bíblia original não existia essa companhia desse modo, como se elas fossem também discípulas. Não sei se é uma dúvida que eu queria tirar com você, mas achei muito interessante o fato das mulheres estarem incluídas no grupo. Elas aparecem na Bíblia também, né? A própria Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, só que é sempre uma passagem bastante diminuída, né? Só que na série, elas não estão só as 3, a gente vê também a Rebeca, que é a mãe do João e do Tiago Maior, que é a esposa do Zebedeu. Então, lógico, as 3 mais presentes são aquelas, mas muito mais, né? A gente ainda tem a Ramá, que saiu na 4ª temporada em função da situação que aconteceu. Não sei se todo mundo assistiu, não quero dar spoiler. Isso. Mas a Ramá, ela sai na 4ª temporada, embora ela apareceu ontem, tá? No primeiro capítulo da 5ª temporada aparece bastante ela. Eu acho que de agora em diante, nessas últimas 3 temporadas, vai ter muito flashback. Ontem apareceu um monte de flashback nesse primeiro episódio da 5ª, vale ver. Ainda tem Ramá, viu, gente? Pois é, mas eu estava me referindo mais a Lilith, né, que é Maria Madalena, a Tamar e a Ramá, que também seguem os discípulos durante um período razoável, né, nas primeiras temporadas. Tem Maria, tem Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, tem a Rebeca. As outras também, elas ficam indo e vindo. A Shula, então a gente vê Joana de Cusa e outras que vão surgindo, que são mais mulheres. Essas 3 são as mais presentes, a que você comentou, claro. Eu acrescentaria uma 4ª, que é a própria Maria de Nazaré, que está bastante presente, mas ainda tem aí mais umas 5 ou 6 bem fortes na história. Dani, para a gente fazer um resumo, uma síntese, assim, qual seria a grande mensagem, a grande intenção, né, dos autores com essa releitura bíblica que é The Chosen? Olha, eu faço um estudo dessa série no meu YouTube já desde 2022, tem 3 anos que eu estou fazendo. Eu faço um estudo aprofundado de cada episódio, trazendo bastidores da série, eu trago alguns trechos dessas rodas bíblicas que eu assisti. Cada episódio tem uma roda bíblica que eles fizeram em inglês, eu assisti isso em inglês para trazer para o público brasileiro e faço também estudos bíblicos disso. Então, com toda essa profundidade desses quase 30 estudos que eu já fiz até o momento, de 30 episódios, o que eu posso dizer é que a minha sensação é que The Chosen está querendo focar nesse essencial. Então, imagina uma árvore que você corta ela no meio assim e ficam aqueles anéis da árvore, tá certo? Então, aquele primeiro anel, né, do mundo dos ensinamentos dos judeus ali, da Torá, dos 10 mandamentos, enfim, aí veio uma nova expansão, um novo anel veio e trouxe com a revelação que Jesus nos trouxe naquele momento. Então tem várias formas de ler, outras interpretações que outras religiões foram trazendo e que foram sendo vários anéis de uma mesma árvore, entende? De uma mesma raiz. E eu sinto que o The Chosen, ele foca nessa mesma árvore, nessa mesma raiz. Para mim, a sensação é como se fosse um ponto de união entre todos nós. Porque, às vezes, a gente se perde muito nesse sentimento de clubinho, que o meu amigo aí da Paraíba, Rossandro Clindia, sempre fala, ele brinca comigo, Dani, isso tudo é sentimento de clubinho, quando o pessoal fica se fechando, fica assim, encastelando em determinadas detalhes das religiões, que é o mínimo que nos separa, sendo que a raiz comum a todas elas, ela é tão única, é essa mesma árvore que todos nós comungamos, que são os ensinamentos espirituais, a boa nova do Evangelho, e que se a gente pudesse resumir isso a 3 capítulos da Bíblia, seriam Mateus 5, 6 e 7, que traz o Sermão da Montanha, né? Então ali está tudo que é comum a todas as religiões que se apresentam como cristãs. E eu acho que The Chosen não está perdendo tempo com essas coisas assim
sabe, as extremidades, os pontos, os detalhes. Ele está focando naquilo que é: ame ao próximo como a ti mesmo e amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é o 11º mandamento, né? O mandamento final. Eu também destacaria, a gente já está quase terminando o programa, mas eu também destacaria uma coisa que você falou durante a entrevista, que é mostrar um Jesus que brinca, um Jesus que sorri, um Jesus que tem sentimentos muito humanos, de dúvida às vezes ele refreia o que seria uma reclamação, né? E em determinado ponto que ele diz: eu estou humano, né? Ele está num corpo humano, né? Então, acho que essa humanidade dele aflora muito durante essa série, é uma das coisas mais interessantes, ao meu ver. Sim, eu assisti uma entrevista com o Jonathan Roumie, que é o artista que o interpreta, e a entrevistadora perguntou para ele: mas você não fica encabulado, enfim, intimidado de interpretar Jesus tendo medo, ansiedade, raiva? Ele falou: não, de forma alguma, porque ele sentia isso tudo, só que ele também, sobre esses sentimentos, ele dava uma palavra final, que era a decisão dele fazer aquilo que era o amor, esse amor de Deus e aquilo que ele veio trazer, essa boa nova. Então, ele ter coerência nas atitudes dele com aquilo que ele estava ensinando. E é muito importante a gente lembrar desse 11º mandamento. Pouco se fala sobre isso, porque Jesus, quando ele veio, ele não veio destruir a lei dos 10 mandamentos. Qualquer um de nós, se a gente olhar os 10 mandamentos, a gente não quer que ninguém nos mate, nos roube, nos traia, tá tudo ali, certo? Sim. Agora, quando você chega no 11º mandamento, que ele diz, no final de João: novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele veio, ele exemplificou. Então, quando as pessoas param e perguntam assim: poxa, mas o que Jesus faria se fosse eu nesse momento? Aí algumas pessoas respondem: ah, não está certo pensar isso, eu não sou Jesus. Está certo sim, porque ele veio exemplificar isso. Ele veio mostrar, né? Então, acho que é uma ótima deixa para todos nós. Muito obrigada por compartilhar, né, essa experiência que você teve, esse conhecimento, esse estudo com a gente, principalmente no dia de hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui no Além do Poder. Grata, querida. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Bom, a gente vai terminando o Além do Poder de hoje e deixa eu mostrar para vocês o meu look de hoje. Estou vestindo Moda Colmeia e você pode conferir essa e muitas outras tendências no Instagram, @modacolmeia, ou acesse esse QR Code aqui na tela, que também tem o WhatsApp para as lojas de João Pessoa e também de Campina Grande. O Além do Poder termina aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau!